Nesta aula nós vamos falar dos tumores de mama. Os tumores de mama são muito frequentes na veterinária. São os segundos tumores mais frequentes no atendimento de cães, nos tumores que se encontram em cães, perdendo apenas para o linfoma. Representam 25 a 50% de todos os tumores diagnosticados, dependendo da região, dependendo do local, mas é muito frequente a incidência. De 168 animais para cada 100 mil cadelas. A maior incidência em pastor alemão, Doberman, Poodle, Cocker, mas por quê? Porque essas são as raças mais criadas. Mas agora com Pitbull, com Shih Tzu, você com certeza vai ter uma grande incidência também. Aqui diz que 50% das neoplasias mamárias são malignas. Isso é dado dos livros mais antigos. Atualmente, já se fala que em torno de 75 a 85% das neoplasias mamárias são malignas. Por que será isso? Provavelmente porque o nosso ambiente está mais tóxico, com mais energias tóxicas. Os seres humanos estão cada vez mais tóxicos ao ambiente. Quem sabe, a gente melhorando, de novo volta a reduzir essa quantidade de neoplasias mamárias malignas. Fator de risco, uso de contraceptivos. A famosa injeção para não entrar no cio, para não ter cria, a vacina anticoncepcional é um veneno. É ela que você aplicou, a chance de tumor de mama logo em seguida é muito grande. Aplicou mais que uma vez, então aí é quase que certeza que você vai ter um tumor, que você vai ter uma massa na mama do animal e, como eu disse, a chance de cada 10, 8 serem malignas. O tratamento é a remoção cirúrgica, a margem sempre se fala de 2 a 3 centímetros, tem gente que tira até mais, ó, que nem na figura aí que está se vendo, que se tirou toda a cadeia mamária, se fez uma limpeza completa, existem várias técnicas, tem gente que injeta água fria por baixo para dar uma vasoconstrição e não ter metástase, principalmente quando os tumores são muito grandes. Tem gente que fala em retirar toda a cadeia, tem gente que fala em tirar só o nódulo quando ele está restrito, tem gente que fala tirar o nódulo mais o linfonodo, tirar a cadeia mais o linfonodo. Eu acho que assim, quando é possível, você tirar a cadeia toda mais o linfonodo é o ideal. Só que você tem muito problema de linfedema. Tá? Então, inclusive saiu há pouco tempo um trabalho falando que a acupuntura ajuda muito nesse linfedema, porque quando a mulher tira a mama e tira um linfonodo regional, e você fica com linfedema porque não drena direito o líquido do membro. Então, com a acupuntura se consegue uma boa resposta para evitar isso daí. Então, não existe um consenso. Alguns falam que quando você tira toda a cadeia não volta mais. Mas eu já vi voltando mesmo tirando toda a cadeia. Ele fica na pele ou fica um resquício e acaba dando até os carcinomas um pouco muito mais violentos, como o carcinoma inflamatório. Então, a técnica é de cada cirurgião. O importante sim é tirar toda a cadeia. Mas o importante é entender o todo para poder saber o que vai fazer depois. Quimioterapia. Eu já tentei quimioterapia há 25 anos atrás, 28 anos atrás, e tentei várias. Nunca vi nenhuma fazer efeito. A primeira que eu usei foi a ciclofosfamida, certo? 21 dias, não tinha efeito. A doxorubicina tem uma série de efeitos colaterais, assim como a ciclofosfamida. O Paclitaxel é mais quando você tem, ele é um inibidor hormonal. E lembrar que assim, os tumores com mais de 2 centímetros não têm receptores para estrógeno. Então, para que eles vão usar o Paclitaxel que trabalha em cima disso? Não teria efeito nenhum. Mas o oncologista veterinário, por não ter muitas opções, ele acaba usando essas terapias todas. Eu acho que a terapia complementar, a terapia alternativa, o efeito é muito melhor e muito mais eficiente. Principalmente, o que acontece? No pós-cirúrgico, tudo bem, o ideal é tirar as mamas. Aí você vai fazer químio para não voltar. Por que não volta? Quando você tem um diagnóstico do tumor de mama, de 25 a 50% dos pacientes com tumores mamários malignos apresentam micrometástases por
pulmonares. Então a coisa que você mais vê é, você tira a mama, em 6 meses aparecem a metástase pulmonar, aparecem os nódulos pulmonares e não tem o que se fazer. Eu me lembro bem dessa aula, quando eu fiz a especialização em oncologia, não tem o que fazer, o pessoal tenta de tudo, não pode fazer cirurgia, não tem o que fazer. Então o ideal é, logo depois da cirurgia, você já entrar com uma terapia. Como a quimioterapia não funciona perfeitamente, porque ela é muito limitada, a gente tem outras armas para se tratar. Então sempre tem que tratar depois da cirurgia e de preferência com as terapias alternativas. Então você pode fazer cirurgia e encaminhar para a medicina complementar, para os tratamentos alternativos, para se conseguir resultados eficientes, certo? É batata quase. Você tem um problema de tumor de mama, e como eu disse, 75%, 80% são malignos, você já vai ter a chance muito grande de perder animais em 6 meses com micrometástases pulmonares ou com as metástases já instaladas pulmonares. A etiologia na medicina chinesa pode ser um problema no rim, então um problema genético, pode ser um problema hormonal, no estudo Rei-Mai do Mai, pode ser um problema no fígado, então seria na nutrição hormonal, não só na fabricação do hormônio, nos excessos de hormônio, mas na nutrição do útero, pelo rim, pelo estômago, pelo baço, pelo calor. Então, o tratamento na acupuntura, na medicina chinesa, vai ser muito baseado nisso daqui. Aí tá, um tumor de mama. Isso aqui é um interessante, ó. Se vocês olharem a figura aqui embaixo, essa daqui, ela vai, a primeira, a que está mais embaixo, é o tumor antes e depois o tumor depois. Isso também mostra que, se vocês verem, tem uma redução bastante grande no tumor em cima. O que é isso? Foi feito apenas uma técnica de controle, usando o ciclo de controle, para que toda a parte inflamatória do tumor fosse absorvida. Em vez de eu dar cortisona, que nem sempre é efetiva, ela cria resistência muitas vezes no tratamento, se você quiser usar uma quimioterapia depois, ou ela dá alterações em adrenal, dá alterações em rim, em fígado. Com apenas 4 agulhinhas de acupuntura eu consigo reduzir isso daí e preparar o animal para uma cirurgia mais segura, porque não tendo tanta inflamação, eu preciso de uma margem menor, eu tenho menos resposta inflamatória e tenho resultados menores. Então isso daí foi o que nós fizemos. Era uma técnica que se apresentou aqui como na figura de baixo e em uma semana para fazer a cirurgia voltou, estava sequinho assim. Então é bem interessante o uso da acupuntura mesmo no pré-cirúrgico. Ainda precisamos fazer um trabalho disso. O problema é que, como acupunturista, a gente quase não recebe animais para se tratar com acupuntura antes da cirurgia, a gente recebe depois. Seria interessante alguém que queira trabalhar e ver e pesquisar e notar toda essa diminuição. Mas o resultado é impressionante, é simplesmente você usando o ciclo de controle. O tumor de mama está relacionado com um meridiano que passa bem aqui, uma linha de energia que passa aqui, que é do estômago. Então, é a terra em excesso, você vai trabalhar a madeira. Isso é uma linguagem metafórica, tá? Você vai usar pontos que vão ativar o sistema imunológico no nível da mama, que são o fígado 3 e o BB41. Aqui, ó, um tratamento que nós fizemos na PIT, uma das poucas que a gente pegou no começo, era um animal idoso, bravo, que não iria deixar fazer um pós-operatório condizente, que tinha 15 anos, com problemas cardíacos, problemas de comportamento e que tinha um tumor de 7 centímetros. Se você reparar, aqui ó, você vê que ele não era muito normal. Começamos o tratamento em março de 2010, tá? Aí o tumor foi de raspado, era um tumor que secretava bastante, ó, bem assim. E isso é uma coisa que eu vejo muito nos tumores, quanto mais eles secretam, mais eles melhoram. Em 5 meses de tratamento semanal, veja que ainda tinha um esparadrapo protegendo para não drenar, mas já estava bem menor. E em novembro, olha, em 8 meses, como diminuiu muito
esse tumor quase que desapareceu, certo? Esse foi um dos poucos que a gente conseguiu acompanhar durante bastante tempo, não tinha metástase, pelo menos que a gente pudesse ver no tórax, tá? E foi um resultado muito bom. Esse animalzinho acabou morrendo? Sim, acabou morrendo, tinha 15 anos, mas não foi do tumor de mama. Então o resultado geralmente é muito bom. Eu geralmente não costumo arriscar, eu uso nesses casos que não são inoperáveis. Já tive casos de tumores, a maioria deles com menos de 2 centímetros de tamanho, que eles desaparecem, tá? Em um mês de tratamento eles desaparecem. E aí o que acontece, geralmente o tutor não aparece mais, depois quando volta com a recidiva é pior. Então, é um tumor bem comum, mas que é subtratado dentro da medicina complementar. Então a gente precisa cada vez mais dar essa oportunidade para as pessoas tratarem esse tipo de tumor. Vamos lá? Aqui de novo. Esse já é um tumor mais complexo. Quando o tumor de mama começa a se espalhar e penetra os vasos linfáticos, ele é chamado de carcinoma inflamatório. É um tumor de mama muito mais agressivo, muito rápido. Ele dá feridas, ele dá o que na medicina chinesa se chama calor tóxico, dá uma intoxicação, uma inflamação muito grande. Tá? Isso, muito comum, esse aí é um outro caso, que o animal começa assim, dói muito, porque é altamente inflamatório, ele para de comer e o tratamento é muito pobre. O único tratamento que tem uma certa eficácia é o piroxicano. Então a gente tem pouquíssimos resultados, assim, que nem aqui um outro caso, pouquíssimo resultado efetivo, uma sobrevida em torno de 4 meses no máximo. E eu até tive um trabalho que eu publiquei foi apresentado no Oncovet, onde a gente conseguiu uma sobrevida de 11 meses, certo? Teve uma gatinha que eu tratei, que não estava nesse trabalho, que viveu 1 ano com carcinoma inflamatório e muito bem, comendo, brincando, tanto que foi até abandonada na minha clínica e a gente continuou o tratamento e ela ficou muito bem. Então, é uma outra opção. Para carcinoma inflamatório, se fizer cirurgia, por exemplo, esse caso não é cirúrgico, a pessoa achou que era um linfoma, não, era um carcinoma inflamatório, certo? Tratamos, esse animal ficou muito bem, viveu 7 meses, muito além da média, certo? E assim, viver bem não é assim, não precisa tomar remédios violentos, ele simplesmente comia bem, brincava bem, muitas vezes o nódulo diminuía, às vezes sangrava, mas mantendo ele higienizado, o animal se sentia muito bem e comia, o que mostrava que ele não tinha dor. Aqui, ó, aqui mostrando a importância da trama colágena no desenvolvimento dos tumores de mama. Então, aqui está mostrando que a gente precisa melhorar a trama colágena, que a gente tem vários fatores que alteram esse problema da mama, e aí você precisa trabalhar isso daí também. Eles estão tentando buscar remédios, certo? Para regular essa quinase, né? Essa metaloquinase aí que trabalha em cima disso. Tem vários trabalhos, várias coisas mostrando, modernos, em cima dos marcadores e da evolução do câncer de mama. Por que isso daí? Mas por que é tão importante o tumor de mama agora? Cada vez mais eles estão vendo os trabalhos, são vários trabalhos falando que o tipo da trama colágena, o tipo da resposta e o tipo de marcadores são muito similares ao do ser humano. Então, cada vez mais o carcinoma inflamatório canino está servindo como base para estudos de tratamentos, de curas para o tumor de mama. Então, temos que pensar nisso também, que a hora que a gente tratar a medicina complementar também as pessoas, a gente vai conseguir resultados ainda melhores para essas pessoas. Então, vários trabalhos relacionando os receptores, relacionando até células-tronco, né, aqui como células-tronco tumorais, então são importantes nesse processo todo. Então aí, o tumor de mama, que eu já mostrei para vocês, tá? Como é que a gente vai fazer o tratamento? Basicamente, a cirurgia.
Perfeito, quer fazer cirurgia, operar esse tumor. Se tem metástase, aí geralmente as pessoas não operam e aí também sobra um pouco para terapia complementar, tá? Mas o mais importante é, mesmo na cirurgia simples, fazer um segmento, mês a mês, se acompanhar esse animal, ou semana a semana fazendo o tratamento com acupuntura. O tratamento de acompanhamento é muito importante. Passados 6 meses, sem o animal apresentar nenhum marcador inflamatório, porque muita gente se baseia só na metástase pulmonar e faz exames a cada 3 meses. Eu costumo trabalhar com exames de sangue que me dão marcadores inflamatórios, por exemplo, a fosfatase alcalina, o aumento do cálcio, o aumento do lactato ou da lactato desidrogenase e, principalmente, o maior marcador para a inflamação do nosso corpo, que mostra que está se tendo uma reação inflamatória. Se o animal tinha câncer, provavelmente por recidiva do câncer, é a plaqueta, porque a plaqueta é o principal órgão que chega primeiro quando se tem um trauma, que manda todo o sistema inflamatório, comanda todo o sistema inflamatório, em especial o sistema opioide endógeno. E os opioides endógenos são recebidos pelas células de defesa, células NK, todos os linfócitos, e fazem com que a resposta inflamatória imediata aconteça, faz com que a resposta inflamatória contra tumores aconteça. Então, é muito importante você acompanhar o número de plaquetas. A dieta também é importante, porque além de substâncias anticancerígenas, como o açafrão, a pimenta do reino, que são a curcumina, a piperina, por exemplo, a abóbora, que tem forte efeito anticancerígeno, os cogumelos, o próprio sal, que na medicina chinesa é o principal fator para dissolver massas. Todos esses e mais uma série de alimentos que podem se usar são indicados. Além do que, quando você usa uma coisa que não é industrializada, que não tem tantos produtos químicos, quanto mais natural, quanto mais orgânico, melhor a alimentação, ou, no caso, a ração, que tem um monte de produtos químicos, você vai ter um menor estímulo à microbiota intestinal, melhor estímulo ao sistema imunológico e vai deixar ele mais livre para trabalhar os problemas como os tumores. Então é muito importante uma dieta natural em todos os cânceres. A homeopatia, basicamente você vai usar o remédio de fundo, você pode usar carga carbônica, como eu falo em todos os tumores, para mim é a base do tratamento, mas pode ter outros. Você pode usar a pulsatila, o cônio, uma que seria para problemas com o macho, outra com a fêmea, com problema com o pai, com a mão, entre os tutores, que também servem para se tratar a homeopatia. Mas tem para isso, o ideal sempre se trabalhar com um homeopata. Na acupuntura reduzir o ambiente inflamatório, que se chama tirar a umidade e calor na linguagem metafórica da acupuntura, e controlar o nódulo, controlar a estagnação, que é usando o ciclo de Koh, o ciclo de controle, que seria também uma forma de ativar o sistema imunológico específico para matar aquele tipo de tumor. Quanto aos florais, vai ter muitos, principalmente relacionados aos diversos problemas, mas o principal é o Red Chestnut. O Red Chestnut ele é usado para excesso de preocupação pelo bem-estar dos seus entes queridos. Então, provavelmente o tutor não consegue lidar com seus entes queridos, por isso que eu falei, não consigo lidar com a mãe ou com o filho, com a filha. Então vai ser a pulsatila. Não consigo ligar com o pai ou com o filho. Vai ser o cônio e vai ser o Red Chestnut para ajudar nisso tudo. O tutor vai ter distúrbios hormonais, então desequilíbrios, aversão de não ter tido filhos. Então você tem que trabalhar com tudo isso, além da angústia de não poder suprir as pessoas. Então ele dá um reflexo nas mamas. Então você tem que trabalhar a energia do ambiente, você tem que dar toda a energia para que se equilibre, e o animal, que é um componente do sistema energético da onde essa pessoa vive, se equilibre.
Nutracêuticos são muito importantes. Eu uso sempre vitamina D3, vitamina K2, o ômega 3, o selênio e a naltrexona, certo? São todos anti-inflamatórios inespecíficos que trabalham especialmente na resposta inflamatória mais geral, a nível de NF-κ-beta, nível de metaloproteinases, nesse nível mais bioquímico da célula. São muito importantes. Na verdade, o tratamento do câncer sempre é um multimodal. A gente precisa fazer várias e várias adaptações e cada animal você vai trabalhando de um jeito. Existe uma fórmula complexa, mas cada animal precisa de um tratamento mais específico, em especial na sua relação com o tutor. Então aqui foi a aula de tumor de mama. Espero que todos tenham entendido, estamos à disposição e que vocês assistam toda a nossa série de vídeo aulas sobre tratamentos tumorais. Obrigado.